Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Estamos em um novo livro. Começa assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Evangelho, ele é traduzido em nosso meio como boas novas, porque em inglês é good news, boas novas. Só que news em inglês quer dizer notícia, e nova é notícia. Então, é a boa notícia que nós recebemos de Deus. É a boa notícia que nós recebemos de Deus. A notícia boa. O mundo está cheio de notícias ruins todos os dias, em jornais, revistas, noticiários do rádio, da televisão, conversa entre as pessoas, sempre notícias ruins que machucam os nossos corações, enfim. Mas nós precisamos receber as boas notícias. Tem um cabelinho aqui que está querendo ficar em pé. Está velhinho, mas está querendo ficar em pé. Mas tudo bem. Mas aqui é a boa notícia de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, João foi o precursor, foi o que antecedeu a Jesus. Ele preparou a situação para a chegada do Messias, o ungido, o esperado, o Cristo. Messias é ungido em hebraico e Cristo é Messias em grego. E João Batista, que era primo de João, cerca de 6 vezes mais velho do que Jesus, começou este trabalho. Ele clamava: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E ele, em toda a Judéia, os de Jerusalém iam ter com ele e eram batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. 6. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno desatar as suas alparcas, as suas sandálias, né? E não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Ele falava aqui de Jesus, alguém que era mais forte do que eu, que ele não era digno de desatar sequer a correia das sandálias. 8. Eu, em verdade, tenho-os batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, com letra maiúscula, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em que me comprazo, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria. Uma voz falou do céu, e ali a Trindade estava caracterizada. A voz do Pai, o Espírito Santo em forma corpórea, que é uma forma de pomba, e Jesus que saíra quando foi batizado ali por João Batista.
12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. O Espírito Santo impeliu Jesus, fez com que Jesus fosse para o deserto. Fosse para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Meus irmãos, olha, se Jesus foi tentado por Satanás, imagina nós. Por isso que nós temos que ter cuidado, né? Se Jesus foi tentado, nós também seremos tentados. E só resistiremos se nós cumprirmos aquilo que está em Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E aqui diz que os anjos, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam, né? Mas diz ali que ele estava sem alimentar-se, sem comer. E estava em jejum. 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus fala: arrependei-vos e crede no evangelho. É mandamento para que tenhamos arrependimento e creiamos no evangelho, na boa notícia. 16. E andando junto do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens, né? Agora vocês não vão pescar mais peixes, mas vão pescar homens, buscar homens que estão no pecado, e vocês vão me ajudar trabalhando nessa atividade. 18. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, né? De vez em quando os pescadores, eles reparam, eles consertam as redes, que elas se rasgam, não tem problema. 20. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, né, com os trabalhadores, foram após Jesus, foram após ele. 21. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Aí Jesus, no sábado, que era o trabalho dos judeus na sinagoga, o culto deles, ele começou a ensinar na sinagoga. 22. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Ele tinha autoridade porque ele era o próprio Deus que tinha tomado a forma de homem, mas ele tinha autoridade divina. Por isso que eles perceberam isso e ficaram maravilhados. 23. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. Então Jesus expulsa aqui o demônio, né? Um demônio, uma pessoa que estava possessa, endemoniada, com espírito imundo. 27. E todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João.
E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E imediatamente a febre a deixou e servia-os. Aqui ele chega na casa de Simão, Pedro, né? A sogra dele estava doente, com febre, e Jesus repreendeu a enfermidade e ele tomou pela mão, levantou imediatamente a febre, deixou-a e começou a servir-lhes, né? 32. E, tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Então, tem gente que quer conversar com o endemoniado, né? Aí fala, mas Jesus conversou. Mas Jesus era Jesus, você não é Jesus, eu não sou Jesus. Nós temos que imitar Jesus em muitas coisas, mas em muitas nós não vamos poder. E mesmo aqui, Jesus não deixava que eles falassem, porque eles sabiam quem era Jesus. Jesus não queria que fosse declarado ao mundo já de imediato quem ele era, né? Porque precisava que eles acreditassem nele por aquilo que ele fazia, pela atitude, pelos atos, pelo posicionamento, pela postura de Jesus. E ele curou muitos e expulsou muitos demônios. Não fala todos, muitos é uma coisa, todos, não fala todos. 35. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram, todos te buscam. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia, se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe, quero ser limpo. E, tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse, olha, não digas nada a ninguém. Porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Jesus, ainda que ele curado, ele falou, não, agora você não precisa falar mais com ninguém, não. Porque tem gente que diz que tem um dom de cura e fala, não, você está curado, não precisa procurar comprovação, nada não, ir em médico, fazer exame. Não, meus irmãos, quando vai ao médico, alguém que foi curado por Jesus e que o médico constata, o nome de Deus é glorificado. E aqui ele mandou, conforme prescreve lá, conforme está escrito lá no livro de Levítico, capítulo 14, fala ali como era o procedimento da cura do leproso. Depois dele curado, ele teria que cumprir um ritual, cumprir, vamos dizer assim, uma série de situações para comprovação definitiva da purificação. 45. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Mas aquela pessoa ele não suportou.
ele recebeu o poder de Deus na vida dele e ele não suportou, e ele foi compartilhar com outras pessoas o que havia acontecido. E ele contou o que Jesus fez com ele. E aí o nome de Jesus foi crescendo. Deus permitindo, amanhã nós continuaremos a leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Que o Senhor nos dê um bom fim de semana, um bom sábado, que tenhamos paz e alegria para iniciarmos uma nova semana em o nome de Jesus. Amém.